Olá, já alguma vez pararam para pensar como seria a vida sem um endereço fixo? Hoje vamos fazer uma viagem no tempo para explorar duas maneiras radicalmente diferentes de viver: a vida em constante movimento e a vida bem presa à Terra. E vamos ver como estes dois mundos, que parecem completamente opostos, na verdade, moldaram a nossa história em conjunto. Para começar, pensem nisto. E se tudo o que se tem, incluindo a própria casa, tivesse de ser portátil? Esta ideia, que hoje nos parece tão estranha, está no centro de uma das formas de vida mais antigas e resilientes da humanidade. Bem, tínhamos, de um lado, os pastores nómades. A casa deles era o horizonte e a sua riqueza eram os rebanhos, que seguiam sem parar. Do outro lado, os agricultores sedentários. Estes fincaram raízes, transformaram um pedaço de terra num lar e, claro, na sua fonte de sustento. Basicamente, uns viviam ao ritmo das migrações, os outros ao ritmo das estações de plantio e colheita. Vamos começar pela diferença mais óbvia, a mais fundamental de todas: o próprio conceito de lar. Era algo feito para ser levado às costas ou para durar para sempre? A casa nómada era uma autêntica obra-prima de engenharia portátil. Eram tendas feitas de madeira e pele, leves QB para serem transportadas, mas, ao mesmo tempo, fortes o suficiente para aguentar o que a natureza lhes mandasse. Podiam ser montadas ou desmontadas numa questão de horas. Em total contraste, as casas sedentárias eram verdadeiras fortalezas de pedra e tijolo construídas para ver passar gerações inteiras e, claro, para mostrar a estabilidade e a importância de uma família. E isto, como devem imaginar, influenciava todo o resto. Para um nómada, cada objeto era uma decisão muito ponderada. Não havia espaço para o que não fosse absolutamente essencial. Em vez de móveis pesados, tinham tapetes e almofadas confortáveis. Em vez de cerâmica que se parte tão facilmente, usavam recipientes de couro. A regra era mesmo muito simples. Se não pudesse ser carregado por um animal, não ia na viagem. Era uma vida minimalista, mas por pura necessidade. A alimentação, claro, seguia exatamente a mesma lógica. A dieta nómada era, no fundo, uma despensa ambulante, vinha diretamente dos seus animais: leite, queijo, manteiga e, em ocasiões mais especiais, carne. Já os agricultores dependiam totalmente dos grãos que cultivavam e que podiam ser guardados em grandes silos, o que lhes garantia o sustento durante o inverno ou em épocas de seca. Ok, agora vamos aprofundar um pouco. Como é que estes dois estilos de vida tão diferentes acabaram por moldar ideias tão complexas como riqueza, propriedade e até a organização da sociedade? Para as sociedades sedentárias, a terra era a base de tudo. Tornou-se um bem, algo que se podia possuir. Foi assim que nasceu a ideia de propriedade privada e com ela vieram as fronteiras, os muros, as leis e os documentos para provar quem era o dono do quê. A terra era sem dúvida a principal fonte de riqueza e de poder. Para termos uma ideia, um campo com cerca de 50 acres podia ser a diferença entre a pobreza e a prosperidade para uma família inteira. Era um património que passava de geração em geração, um símbolo muito claro de riqueza e de estatuto dentro da comunidade. Agora, o mais fascinante nisto tudo é a perspectiva completamente diferente dos nómadas. Para eles, a ideia de alguém ser dono da terra simplesmente não fazia sentido. O território era um recurso para ser partilhado. O que importava não era ter um papel a dizer que a terra era sua, mas sim ter o direito de usar uma determinada pastagem ou um poço de água durante uma certa estação do ano. Esta diferença, claro, reflete-se na forma de liderança. Entre os nómades, a liderança baseava-se no mérito. O chefe era o mais corajoso, o mais sábio, aquele que sabia onde encontrar água e os melhores pastos. Nas sociedades sedentárias, o poder vinha da terra e da riqueza, o que criou hierarquias muito rígidas, com reis e nobres no topo. E para gerir tudo isto, criaram leis escritas e sistemas complexos de administração para cobrar impostos e proteger a propriedade. Vamos agora focar no coração da vida nómada, a migração. E atenção! Não era um passeio aleatório, era uma ciência complexa, um conhecimento profundo que era passado de geração em geração. O ciclo anual funcionava como um relógio preciso. No verão, os grupos subiam para as pastagens frescas das montanhas para fugir do calor intenso. Assim que o inverno se começava a aproximar, iniciava-se a longa descida para os vales, que eram mais protegidos e onde os rebanhos podiam sobreviver aos meses de frio e neve. E não estamos a falar de viagens curtas. Uma migração típica podia facilmente cobrir mais de 320 km. Imaginem só o desafio monumental: mover famílias inteiras, centenas de animais e todos os seus pertences através de terrenos difíceis, e fazer isto 2 vezes por ano, todos os anos. Para ambos os grupos, a água era vida.
Mas a forma como a conseguiam era muito, muito diferente. Os nómadas confiavam no seu conhecimento ancestral do terreno para encontrar poços, oásis e fontes naturais. Os sedentários, por outro lado, tornaram-se engenheiros. Redesenharam a paisagem com canais complexos e sistemas de irrigação para levar a água exatamente para onde eles precisavam dela. Então, a grande questão é: como é que estes dois mundos tão diferentes coexistiam? A relação entre eles era uma mistura fascinante de dependência mútua e, claro, de rivalidade. A verdade é esta: por mais diferentes que fossem, um não vivia bem sem o outro. Havia uma interdependência económica que os ligava de uma forma que não se podia quebrar. E esta tabela de trocas ilustra isso na perfeição. Os nómades chegavam aos mercados com os produtos dos seus rebanhos, lã para fazer tecidos, couro, queijo, manteiga, animais vivos. Em troca, levavam aquilo que não conseguiam produzir em movimento: grãos para fazer pão, ferramentas de metal muito mais resistentes, armas e até tecidos mais finos. Mas esta proximidade era uma faca de dois gumes. A competição por recursos era, pois, inevitável. Os rebanhos dos nómades podiam facilmente vaguear e destruir as colheitas. Em resposta, os agricultores construíam cercas, que acabavam por bloquear rotas de migração ancestrais. Em tempos de seca, o desespero podia levar os nómades a atacar os silos de grãos. E, claro, as disputas por um simples poço de água podiam escalar e transformar-se em conflitos mortais. Para terminar, vamos ver como é que estes modos de vida ancestrais evoluíram e que marca é que eles deixaram no nosso mundo moderno. O mundo moderno apresentou desafios gigantescos, especialmente ao nomadismo. No século XIX, a criação de fronteiras nacionais veio cortar rotas de migração que existiam há milénios. Já no século XX, a tecnologia, como os caminhões, alterou a própria natureza da viagem. E hoje vemos uma adaptação fascinante. Muitas famílias nômades mantêm uma casa fixa, principalmente para a educação das crianças, enquanto os adultos continuam a viajar com os rebanhos. Portanto, o que vemos hoje é uma espécie de fusão. A linha que antes separava de forma tão clara o nómada do sedentário está a desaparecer. Elementos de ambos os mundos misturam-se à medida que as pessoas se adaptam a uma realidade globalizada e que está sempre a mudar. E, para terminar, fica uma pergunta para reflexão. A maior parte de nós vive em casas fixas, mas não sonhamos com viagens? Temos empregos estáveis, mas muitos trabalham remotamente, ligados a um mundo que está sempre em movimento. Será que, no fundo, somos todos um pouco nómades a viver num mundo que se tornou sedentário? Qual destes legados ancestrais acham que define mais a vida de hoje?